de Deus. Mas quem tem muita sabedoria também é a nossa amiga Jussara Galto. Bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia! Bom dia a ti, Adilson, ao Gabriel, a todo mundo, todos que nos ouvem e nos veem por todo esse mundão sem fronteira. Pois é, né, Adilson? Infelizmente não tem inteligência dos judeus, né? Não que eu seja burra, isso eu não me considero, mas que eles têm uma inteligência assim, ó, espetacular. Há milhares, há milhões de anos, milhares de anos, eles vêm driblando o infortúnio, eles vêm errando, vêm acertando e crescendo, se multiplicando e para o lado do bem, para o lado bom, lado construtivo, das ciências, né, da cultura, de todas as artes, enfim. Só mesmo pessoas desinformadas, ignorantes, toupeiras mesmo, podem seguir um jumento, né, que se faz de jumento, não sei por quê, porque talvez também tenha alguns, como ele chamou, das pessoas que têm problemas mentais, talvez também ele tenha alguns parafusos frouxos. Então, essa personagem, que quando quer é um jumento, quando quer ele é espertinho, e quando ele quer é cachaceiro também. Né? Bueno, então, exatamente sobre esse assunto que eu quero abordar hoje, Adilson, não do cachaça, isso aí já, né, vai encher o saco, mas daquele compromisso que nós temos, sempre tivemos, em defender a direita, o conservadorismo, em acreditarmos em Deus, em sermos contra o aborto, contra as drogas, contra a corrupção, tudo que é todo lado mal, negativo da vida, nós somos contra. E agora, a nossa missão, não que ela tenha aumentado, ou talvez sim, porque nós aumentamos o número de seguidores, aumentamos, graças a Deus, o número de pessoas que pensam como nós. E nós, daqui para frente, teremos assim que enfrentar algumas narrativas, o que vale dizer narrativa ou narrativas, não quer dizer que tenham sido uma criação dos petistas, dos socialistas, dos psicocomunistas, psicopatas, enfim, não que eles tenham inventado, porque para isso eles não têm tanta inteligência, mas que eles aperfeiçoaram a arte da narrativa. Meu Deus do céu, isso é lógico que a vertente disso tudo vem do comunismo, está escrito nas leis, nas normas, nos ensinamentos, né, ditados pelaquela excrescência do Marx e o Engels, que apesar de ter sido, na verdade, o mentor, não que ser o mentor, mas o cara que inspirou, que ajudou, porque era muito mais inteligente, muito mais preparado que o Marx, que é o Engels. Esse sim era um filósofo, esse sim era até uma pessoa extremamente generosa, porque depois que o Marx, vagabundo, sem vergonha, além de criar o comunismo, ele destruiu, né, eu não encabeço seu livro, né, o Capital, ele destruiu toda a riqueza da sua família. Ele não era rico, mas era vagabundo, então ele só gastava da mulher, de ter infernizado a vida de toda a família dele. Alguns filhos dele cometeram suicídio. Esse aí não prestava para nada. E o Engels o patrocinava, que era muito rico e, sei lá, tinha uma amizade, né? Amizade é uma coisa que vem do coração, possivelmente ele tivesse uma amizade sincera e profunda, uma admiração, quem sabe até, porque ele pegou uma ideia sua e agigantou e fez com que, através da sua perversidade, da sua maldade enrustida, na maior parte das vezes, se espalhasse pelo mundo e ganhasse um grande número de adeptos em todo o planeta. Hoje, somos reféns dessa criatura que eles inventaram, que eles brindaram
humanidade, e é o comunismo. Vocês desculpem, mas eu, com o frio, eu tenho mais sede quando não está frio. Eu lembro que eu um pigarrinho, mas não é porque eu estou falando mal de um canalha. Não é porque eu estou falando de um cara responsável, mesmo depois de morto, pelo assassinato de milhões de pessoas no mundo inteiro, através de repressão violenta em alguns países, a miséria, mortes, as pessoas mortas em tentativas de fuga, porque a gente nunca ouve falar em fuga do anticomunismo para o lado comunista. Vocês já ouviram falar? Como eu nunca ouvimos falar de que os artistas, os endinheirados, que são endinheirados, mas que hipocritamente são contra o capitalismo, eles procuram para se divertir, para gastar, para se curar das suas doenças, eles procuram países capitalistas. Eles não veraneiam em Cuba, nem na Venezuela, que tem praias espetaculares. Aliás, a Venezuela já foi um país mais rico da América. Grande parte dessa riqueza vinha do turismo. Filmes de Hollywood, inclusive filmes famosos, grandes filmes belíssimos, foram gravados lá na Venezuela. Isso há 40, 50 anos atrás, ou até um pouco mais. Mas você sabe que eu sou antiga, né? Então, eu vivi também naquela época. E o que nós temos que fazer agora? Agora, as narrativas da fita estão aí, pululando, né? Mas são coisas, assim, fantásticas que eles estão criando para, como sempre, né? Culpabilizar a direita, todos os nossos representantes, para justificarem tudo que é de errado que esse governo tem feito pelo Brasil. Eu digo, isso tem segundas, terceiras, quartas e quintas, e quem sabe outras mais, intenções. Mas não para beneficiar um povo, não para beneficiar um país, mas para beneficiar meia dúzia de pessoas. Porque tudo o que estão fazendo agora no Brasil é mostrar a cara tonha, né, a cara má do comunismo representado pelo Brasil. Coisa que nós sabemos que não é verdadeira. Não é. Você sabe, não dá para passar pano, não dá para esquecer. Nós não somos um país comunista, mas o governo é. Mas por que ele quer isso? Porque para nós, ele está se lixando. Ele quer que a gente se rebente. Não está nem aí para o brasileiro. Porque senão ele trataria melhor da educação, da saúde, da segurança, blá, 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 blá. Mas não, uma das principais coisas que eles vêm fazendo há 40 anos, quando começaram a desconstruir o país, foi acabar com a educação. A saúde, que não era tão precária, essa aí afundou de vez. Porque eles têm dinheiro para se cuidar nos Estados Unidos, para curar médicos nos Estados Unidos, buscar a cura nos Estados Unidos. O país que eles mais odeiam por ser capitalista. Mas eles, por serem capitalistas, podem dispensar o SUS e secretar num país capitalista. Se isso não é hipocrisia, eu não sei mais que nome dá para isso aí. Então, a classe artística, agora fiquei sabendo, vocês também, que já está nas internet hoje, a filha da Cláudia Raia, que é uma das maiores beneficiárias da Lei Rouanet, e que é uma esquerdista, e que vive tirando sarro, vive debochando da direita. A filha dela, vocês acham que ela se formou numa universidade lá do Ceará, ou do Pernambuco, ou do Acre, ou do Rio Grande do Sul? Total, as universidades aqui no Brasil estão todas sucateadas pela esquerda. Então, se lá do norte e nordeste são porcaria, aqui no sul já é porcaria, e nós sabemos disso há muitos anos. Não precisa, assim, nem adentrar nos prédios. Basta que a gente olhe de fora para ver como eles estão pintados, pinchados, que eles estão
marcados, tem a marca registrada dos comunistazinhos que vão para lá para ajudar a destruir com a nossa educação. Saem de lá uns quase analfabetos. E a gente vê isso através dos advogados, que eles não sabem escrever uma petição, não sabem escrever. Como os jornalistas, não sabem falar, não sabem escrever, não sabem interpretar, não tem grandes vocabulários, são sempre vocabulários sucintos, o que demonstra falta de leitura, falta de conhecimento, em Minas Gerais, falta de cultura. Então, aí a filha da Cláudia Raia, como é que ela, toda rica, toda milionária, a nossa custa, porque quando a gente assiste um filme, uma novela, ou um show dela, falando agora especificamente Cláudia Raia, nós estamos pagando com dinheiro que a gente ganha com o nosso trabalho, não é nosso. Agora, quando ela enriquece rápida, estupidamente, aí é também com o nosso dinheiro. Como? Através da Lei Rouanet. Então, a filhota dela não poderia estudar nesse país, Brasil, cuja educação é sucateada pelo povo dela, pelo presidente dela, por todos aqueles da esquerda que ela admira. A filha dela foi se formar, não sei em quê, nos Estados Unidos. Agora, se formou agora, deve ter sido essa semana, ontem, sei lá, porque circula a internet é imediatista, no rádio, então é imediata, não é imediata, é imediata. Então, isso aconteceu há pouco tempo. Está lá, a bonitona, se formando nos Estados Unidos. E seu filho, se quiser estudar, vai para uma sucateada aqui do Brasil, vai ter aulas de professores ignorantes, de professores que só ensinam a teoria comunista, isto é, destruir mais ainda o país, fazer médicos, deputados, engenheiros, os engenheiros eu não sei, mas os advogados, os jornalistas e os médicos, isso a gente sabe. Isso é público e notório. Se a gente está tratando com essas classes todo dia, são ignorantes. Eu não aguento mais a ignorância dos médicos. Quando eu tenho que consultar com um, e ele tem menos de 30, 40 anos, eu já sei que eu sei mais que ele. Então, eu sou tão médica quanto ele é através do Google. Porque a gente abre a boca e eles vão no computador. Vocês sabem disso, né? Só você pagando um caminhão de dinheiro, você terá um bom médico que possivelmente, com certeza, fez cursos no exterior, não é? Se dedicou e cobra bem caro, porque teve muita despesa para chegar onde chegou, enfim. Então, quem tem muito dinheiro vai para esses médicos, quem não tem vai para o SUS. Vocês já viram? Tem um político, um prefeito no Brasil que usa o SUS, e se interna no SUS, a família dele. Eu, lamentavelmente, não sabia que ia chegar nesse ponto do assunto hoje com vocês, eu não memorizei o nome dele. Porque o resto tudo, de vereador para cima, de vereador, de cacimbinha, de buraquinho aqui e dali, vai procurar um médico particular. Eu digo, não que em demérito a classe dos vereadores, a qual eu já pertenci, mas porque são os políticos que têm políticos eleitos, que têm o menor salário nesse país, entre os políticos. Mas mesmo assim, o suficiente é capaz para pagarem uma consulta e um tratamento pago. Eles procuram esses tratamentos porque eles podem pagar. Coisa que os aposentados, a maioria, não pode. As pessoas que ganham salário mínimo, que é a mesma coisa que ser aposentado, não podem. Agora, um presidiário até poderia, porque ele ganha mais que um assalariado para ficar lá no presídio, né? Não fazendo nada, ou fazendo qualquer coisa, ou fazendo um mal através dos telefones, que são proibidos nos celulares, mas estão lá, os presídios estão cheios de celulares, se comunicam de lá, é que eles comandam o crime, é mais cômodo, é mais tranquilo, porque lá eles têm uma boa cela, têm boa comida, visita íntima, visita íntima quer dizer sexo, né? E então, eles, como o presidente, o governante, o desgovernante, o cachaceiro, como presidiário, também tinha uma visita de amigas, né? Que eram levadas lá. E a gente sabe por que elas iam. Uma delas foi mais esperta, mais
espertalhona, né? Ela não é inteligente. Ela é espertalhona. Ficou, casou, e hoje é sua primeira dama. Minha não. Porque minha ela é uma coisa que está lá, né? Não é primeira em absolutamente nada. Mas então, voltando, senão eu tenho um passo e eu acabo não falando no assunto. Como é que nós precisamos agora estufar o peito agora? Porque está chegando para nós, meu povo maravilhoso, está chegando o momento da virada. O momento da gente ter um retorno ao nosso país, a devolução do nosso país, à custa dos nossos esforços, é claro, porque a gente vem lutando. Agora, por que a gente vem lutando? Porque nós temos um exemplo, nós temos uma liderança, um homem que ama o Brasil só acima de tudo, só não acima de Deus, porque Deus está acima de todos. Ele mesmo vive repetindo essa frase e ficou muito, muito gravada em todos nós. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? É assim que ele diz. Então, como ele resistiu, ele vem resistindo, pessoal, desde que era vereador no Rio de Janeiro. Depois foi 28 anos deputado, um deputado que era desconsiderado, vilipendiado, era discriminado, era debochado, então, era uma coisa horrorosa, e a gente tem fotos assim memoráveis dele falando sozinho para um tribunal, para um plenário vazio, completamente vazio. Porque quando sabiam que ele ia para a tribuna, o pessoal dava as costas, ia todo mundo embora. Ia falar o babaca, ia falar o incorruptível, ia falar aquele que não aceitava acerto, que chamava de tudo que é palavrão, que ele sabia, e sabem, naquela época, eu sabia naquela época, quando lhe oferecia uma propina por telefone. Isso nós temos, assim, ó, vários comprovantes, inclusive, vou reduzir a um exemplo, que é o doutor Joaquim Barbosa, que disse lá atrás, quando ele ainda não tinha sido ejetado da sua cadeira, porque estava tentando se comportar direito, mas já estavam começando a poluir, a estragar o Supremo Tribunal Federal, e ele era uma peça incômoda, que ia atravancar tudo, assim como agora está fazendo muito tardiamente o Fux, e como estão fazendo também aqueles ministros que foram colocados pelo Bolsonaro. Custaram a conseguir, né, foi o bloqueio, porque o bloqueio você sabe, é muito forte. E como aquele psicopata que dirige tudo e todos, que o país, inclusive, o cachaceiro também, esse aí não tem medo de nada, na aparência, e deve ter mesmo essa ausência de medo, porque não tem empatia, não tem sentimentos. Isso não é culpa dele até. Isso aí é um defeito de caráter, ele já nasceu assim, ou ficou, não sei. Acho que nasceu assim. Ou é uma psicopatia, não é uma doença. Então, mas pode também ter alguma doença mental. Ele conseguiu calar a boca de todos. Por quê? Simplesmente porque aqueles que teriam que ser os supremos, os guardiões da Constituição, da lei, da moral, da ordem, através do Supremo Tribunal Federal, todos têm, uns já foram, outros já estão lá, outros estão em outros cargos, mas tinham, vamos falar, são possuidores de um rabo muito grande, um rabo muito peludo, aqueles assim, ó, das raposas mais lá do Ártico, né, que tem aquele rabão peludo assim é o deles, né, que teriam que ter a obrigação, eles têm a obrigação, deveriam estar impondo a lei e a ordem no país. Não, eles, primeira coisa que fizeram, a segunda ou terceira, porque já, isso já tem 24, 5 anos, mas eles vêm há mais tempo destruindo o judiciário do país, que é o segundo mais caro do mundo. Então nós pagamos regiamente para não termos lei. Olha só o contrassenso. Nós pagamos regiamente para não ter Constituição, que é a maior de todas as leis de um país. Então, aí, ele, através dos telhados de vidros, agora não vou ser tão grosseira, vou ser mais fina, então não vou dizer que eles têm rabo peludo, vou dizer que eles têm telhado de vidro. Isso aí agrada a parte da plateia,
Mas então, aí ele foi nesses símbolos, nesses sinistros, e usou desses argumentos poderosos, imexíveis, como diria aquele ex-ministro do PT, ficaram ali, né? Na vibe dele, rasgando a Constituição. A maioria deles, isso está provado, porque está registrado, a maioria deles, inclusive o maior de todos, contrariando os seus ensinamentos do passado, os seus julgamentos do passado, quando eles ainda se louvavam na lei, na Constituição. Agora eles dizem tudo ao inverso. Mas como por conta disso também está tudo no mesmo pacote, né? A questão das narrativas. É muito comum agora a gente ver pela imprensa, nos jornais, alguns que ainda tem alguém que lê jornal e ainda colocam na internet. Também estamos vendo nas plataformas, estamos vendo nos grupos, enfim, na internet. Nós estamos vendo que está nascendo, ou já nasceu, porque essas coisas já estão prontas, aí é só pegar e usar. Aquela mentira, ou aquelas mentiras que eles sempre usaram, agora com uma nova roupagem. Dizendo o quê? Dizendo o quê? Prestem atenção, que o Bolsonaro, o Eduardo e nós de direita somos responsáveis pela taxação que o Brasil passará a sofrer a partir do dia 1, que é depois da manhã, eu acho, ou depois, que é sexta-feira. Bem, então, isso aí eles estão estufando o peito. Quando nós temos o maior representante do governo na questão da corrupção, ele escolheu bem. Ele tinha que estar lá, né, contra a corrupção, mas quem é que está lá? Aquele do dinheirão, bastante dinheiro, nas cuecas. Esse é o carinha que defende a não corrupção ou a anticorrupção no país. Vocês acham que isso é viável? É possível isso acontecer? Vocês acham que isso que ele está fazendo lá? Você acha que parou de roubar algum dia? Não parou. Mas voltando à questão das narrativas. Então, somos responsáveis agora o Bolsonaro já era responsável por tudo de mal que acontecia no país. Apesar de as narrativas, por causa da imprensa venal, comprada, né? Essa imprensa que não vale um tostão, e que a maior de todas é a Globo Lixo, que também está agora sob a lupa, sob a investigação do governo americano, e você sabe que eles vão a fundo, que eles descobrem as coisas. Não é tipo aqui, que até hoje não se sabe quem deu a facada no Bolsonaro. Ah, não, quem deu a gente sabe. Quem é que municiou, quem é que pagou, quem são os patrocinadores dele e depois os defensores dele. A polícia não conseguiu. A polícia brasileira, que é tida e a vida como uma das melhores do mundo, nunca descobriu quem foram os mandantes ou o mandante. Como é que isso aconteceu? Mistério. Porque a vítima é da direita, não nada mais, nada menos do que Jair Messias Bolsonaro. É uma coisa que ficou abafada. Alguém de vocês já ouviu falar num movimento qualquer dessas autoridades que adoram punir a direita, no sentido, movimento qualquer no sentido de descobrir quem são os responsáveis pela fraude do INSS? Aliás, isso aí, já junto com a denúncia, já foram ventilados, já foram aventados, já foram tornados de conhecimento público quem são os canalhas, quem são os ladrões, os corruptos. Entre eles está um irmão do cachaceiro, que por culpa de manipulação e também por culpa de muitos que votaram nele, que se não tivesse tido quase nada de votos, não poderiam ter manipularam porque eles teve aquela margem suficiente para ser manipulada nas urnas. Então, o povo brasileiro, parte do povo brasileiro, é responsável, sim. Mas tem agora a nova eleição. E para corrigir, nós estamos exigindo o voto impresso.
Isso aí tem que estar assim na cabeça de vocês todos os dias, tanto quanto a anistia. Enquanto a gente não tiver anistia, a gente não vai sossegar, não vai aliviar essa luta. Mas é tão, ou mais importante ainda, mais importante eu não digo porque é tão importante quanto a anistia, é o voto impresso. Porque se quando houver voto impresso, não haverá mais possibilidade de manipulação das urnas. E está vindo também dos Estados Unidos, porque é lá que se protegem as pessoas que estão fugindo dos crimes também. Não são só os ricos, não são só os abonados, os artistas, né, os capitalistas esquerdistas do Brasil que vão para os Estados Unidos. Aqueles que precisam de proteção, como muitos jornalistas brasileiros, como muitos patriotas brasileiros estão espalhados pelo mundo, mas a maioria, onde é que estão concentrados? Na pátria da liberdade. Mesmo dentro do governo comunista, que foi o Biden. E antes do Biden, Obama. O Obama agora está enfiado em mil encrencas, e inclusive a de ter feito contra o Trump, e já estão aparecendo todas as evidências, a documentação e tudo, para infernizar o governo Trump, para empichar, ou fazer o impeachment do presidente Trump no outro mandato, e liderou todos esses movimentos. E hoje as provas estão vindo à tona. Mas mesmo naqueles governos comunistas, ainda havia o respeito à lei, à ordem e o direito de defesa, um direito básico, universal, de um processo justo e também o direito à liberdade de expressão, que também está em todas as constituições do mundo, menos os países comunistas, que eu nem sei se eles têm constituição. Se tiverem, é uma farsa, um simulacro, como tem sido a nossa, que só é usada quando o infrator, ou pseudo-infrator, é de direita. Porque prova de esquerda não existe. Então, vocês têm que ter em mente bons argumentos, porque os argumentos deles são falaciosos, mentirosos, enganosos, tem nada a ver com a verdade, mas são fortes. Eles discutem, a gente vê até na imprensa, o debatedor da direita, cheio de razão, só falando em verdades, ele é abafado pelos gritos do outro que está falando com ele, dialogando com ele, ou sendo entrevistado com ele, porque eles fazem um berreiro. A gente acaba não entendendo nem o que um diz e o que o outro diz. Porque quando eles não têm argumento, eles gritam. Eles perdem a razão, eles perdem o controle. É mais fácil fazer bagunça, gritar. Como lá no Congresso, a gente está vendo todo dia. Eu fico envergonhada, eu já fui parlamentar, eu fico envergonhada. Um bando de mulheres alucinadas, enlouquecidas, brigando. Aquilo é uma baixaria. Mas nem uma feira em horário de xepa. Tem tanta... Aliás, nem tem. Mas, às vezes, dá brigas, dá confusões. Isso também já foi mostrado na novela, nos tempos que as novelas ainda valiam a pena. E aquilo é o Congresso. Os homens, a gente vê que eles se mantêm, são mais contidos. Não que tem vergonha, que tem caráter, não. Mas é que ali na hora eles ainda respeitam, né? Como é que é? A liturgia do cara. Mas as mulheres, para nossa vergonha, essas abrem um bocão, elas gritam, elas se escabelam. Para quê? Para provar argumentos falaciosos. Para provar que elas não têm nem conhecimento da verdade, nem querem ter. Então, isso a gente tem que ter muita firmeza por conta disso. Não para perder a paciência, não alterem a voz, porque quem começa a alterar a voz começa a gritar, começa a perder a razão. Então, vocês têm que estar bem embasados. Por exemplo, quando eles dizem que o Eduardo está lá fora do Brasil, lutando, demandando contra o país, hoje eu vi aquela ladra corrupta, a grande liderança feminina do PT, Partido das Trevas, que é a tal de Gleisi, que é a amante, não, dela na Odebrecht, a coxa. Será, né? Não é a testa, não é o braço, é a coxa. E amante.
Porque será, né? Que era muito bem casada, com outro corrupto que nem ela, mas ela teve esses apelidos por outras razões. E essa aí, né, hoje estava dizendo uma coisa que eu acho que ela nem sabe o que significa: crime de lesa pátria, que é isso que o Eduardo está fazendo nos Estados Unidos. A comadre não sabe nem bem o que é a lesa pátria. Para começo de conversa, eu não estaria dizendo uma esteira dessas. Mas, em contrapartida, nós temos a palavra do Boca de Veludo, né, o Barroso, disse, quando ele disse que perdeu o Mané, ele disse, já admitiu que nunca disse essa frase, está gravada e tudo, que ele disse, vencemos o bolsonarismo, que ele disse também, eleição não se ganha, eleição se toma. Esse aí também disse assim, ó, lá do alto da sua empáfia do ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, e nós, ele dizendo, entre aspas, e nós recorremos ao governo americano para nos dar uma proteção na eleição, no pós-eleição, enfim, para evitar, admitindo que eles se socorreram do governo americano, que na época era de esquerda, para fazer as sacanagens que fizeram na eleição brasileira. Ele pode. Isso não é crime de lesa pátria. Isso aí, ele tem o direito de dizer, porque a eles tudo é permitido. Só que Deus está do nosso lado. Está terminando o tempo, mas os crimes que eles cometeram, o judiciário, portanto, nós estamos tranquilos, completamente, fiquem tranquilos, isenção de responsabilidade, isenção de culpa, porque os crimes pelos quais o governo americano está demandando contra o Brasil não dependeu nem do Bolsonaro, nem de nós. Dependeu única e exclusivamente do que o governo brasileiro, enquanto governo, cometeu contra o governo dos Estados Unidos, contra a lei nos Estados Unidos. Porque eles, no caso do Martins, eles infiltraram nos Estados Unidos alguém, uma coisa tão grotesca, eles estão nem aí. Eles não estão, eles sabem que estão escorados na impunidade. Então, o nome dele é Felipe, mas outros estavam, hora estava Felipe, ou vice-versa, até o nome estava errado. Ele nunca entrou nos Estados Unidos naquela época dita. E também não saiu, porque se não entrou, não tem saída dele. Isso é um crime contra as leis americanas. Isso não dependeu de nós. Isso aí não é uma coisa pessoal. Não é o cara que estava lá na alfândega. Não, é um crime que feriu a legislação americana. Então, esse aí, nós não temos a menor culpa. E quem está sendo sancionado por isso é o judiciário, porque foi o judiciário que não só patrocinou, como passou pano, como criou as condições, foi o pessoal dele, do judiciário, que fez a falsificação. Está provado. Então, esse é um dos motivos. O outro motivo é que o governo brasileiro já, assim, nem sei bem, a ordem não interessa agora porque estou preocupada com o tempo. Eles permitiram a saída, entre aspas, de grandes quantidades de urânio no brasileiro para ir lá ser enriquecido no Irã para fazer uma bomba atômica para destruir com Israel e quem mais eles quisessem destruir, inclusive os Estados Unidos, onde está assim de brasileiro e assim de brasileiro corrupto, sem vergonha e ladrão no povo. Bem, isso aí foi outro dos motivos. O outro motivo é que eles tomaram, né, internacionalmente, oficialmente, eles tomaram partido do terrorismo. Eles enaltecem o Hamas, tem fotos de todos eles, todos abraçados com as lideranças lá do Irã e do Hamas principalmente. Eles abraçaram e continuam abraçando, eles não abrem mão disso. Eles chegam ao cúmulo de, vocês sabem disso, né? Mas é um excelente argumento. Eles justificam tudo o que foi feito a vida toda
contra os judeus, principalmente os acontecimentos de outubro, onde vocês sabem o terror, o horror, o inominável que aconteceu lá, e eles dizem que eles estavam certos, que eles são vítimas. Eles estão lá quietos, trabalhando, produzindo, criando, são gênios, criaram, agora tem o segundo maior exército do mundo, em capacidade, e também em qualidade, das pessoas que pertencem ao exército, homens e mulheres, e eles estão lá produzindo, só porque sim, só porque eles têm que destruir, porque têm que matar, porque têm que acabar com Israel. Eles fazem tudo o que eles fazem. Eles dormem e acordam pensando em acabar com Israel, isso há milhares de anos. Isso aumentou agora, né, de 48 para cá, quando Israel ganhou aquele território que está vivendo agora. Os judeus estão vivendo agora. Esse é outro argumento muito forte. Eu tenho mais uma série de argumentos, e se Deus quiser, amanhã voltaremos aqui, e eu vou continuar falando isso para vocês não se mexem, vocês não se entreguem, vocês não deixem eles dizer que o Eduardo, que é por causa do Eduardo do Bolsonaro, que está vindo o tarifaço. O tarifaço está vindo porque também o governo brasileiro compra petróleo, óleo, direto da Rússia, patrocinando aquela guerra que o mundo inteiro quer ver, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eles estão patrocinando através da compra, de comprar de outro lugar, mas compram de lá para ajudar a Rússia. Eles estão fatiando o Brasil, entregando para a China, de todas as formas e modalidades possíveis. Nós temos argumentos imperiosos, imbatíveis. Usem, por favor, que agora está chegando aquele momento que nós estamos muito perto da vitória, e se a vitória vem do lado de lá, em primeiro lugar, no meu entendimento, a esquerda americana destruiu com a direita brasileira, destruiu com a nossa eleição, destruiu com o melhor presidente que esse país já teve, na base da falcatrua, na base da corrupção, na base de largar dinheiro aqui, pagar tudo que fosse feito contra a direita. Isso aí, para mim, é o primeiro argumento, porque eles nos ajudaram a jogar nesse buraco, eles nos jogaram nesse buraco, agora eles têm que nos tirar. Quem nos jogou foi o maluquete, aquele do Biden, começou lá atrás com a maldade da inteligência do Obama, e agora nós temos Trump a nosso favor, nos dando a mão para nos tirar do buraco que a esquerda deles nos colocou. Tá? Isso é outra coisa que a gente tem que dizer. Então, nós não temos nada a ver com isso. Vamos sofrer? Vamos, somos brasileiros, estamos aqui. Inicialmente, alguns produtos vão baixar de preço, depois vai esculhambar mesmo a economia, enfim. Mas eu tenho fé em Deus que de tudo isso aí, né, a gente consiga tirar algo muito bom, muito positivo, e nós teremos um 2026 novo, com eleições legalizadas, legais, com voto impresso, porque só assim nós tomaremos as rédeas do nosso país de volta, para levá-lo ao caminho de toda a grandeza possível nesse mundo, porque nós temos tudo, nós temos toda a riqueza, nós temos esse povo maravilhoso, que só de vez em quando comete o pecado de ser omisso, porque a esquerda não é omissa, a esquerda é berrante, é gritante, eles saltam na frente de todo mundo, e a direita, mais contida, chega, está na hora da gente ir à luta. E por falar nisso, nós temos reuniões em todo o litoral norte, se Deus quiser, daqui agora para frente, até o fim do ano, os municípios estão se levantando, as pessoas estão se acordando, e no dia 2, aqui em Imer, nós teremos, e os convites estão por aí rolando tudo na internet, uma feijoada ao meio-dia, na casa de eventos. Eu vou ler o convite para vocês amanhã. Quem for daqui e quem for das redondezas, aproxime-se. Custa só R$10, uma feijoada maravilhosa. Até amanhã, se Deus quiser, não esquecendo que eu amo vocês. Obrigado, Jussara, por essa alegria, por essa força que você transmite através dos seus comentários. E eu vou fazer um desafio aqui para ti, não sei se tu vai ter tempo amanhã. Tem se falado muito na lei, essa lei Gravinsky, que eles querem aplicar aqui no Brasil. Mas muita gente não sabe o que é e como funciona, qual é a origem dessa história. E eu vou passar
vou passar essa tarefa para ti, que sabe tudo disso e mais um pouco. E eu também vou pesquisar um pouquinho, porque eu também vou confessar que eu comecei a ouvir falar agora, não sabia o que era e como era, como surgiu. Mas a gente já tem as respostas, né? E a Jussara vai amanhã, se tu puder, Jussara, amanhã ou sexta-feira, trazer mais informação sobre essa lei. Lembrando sempre que a Jussara é advogada também. Foi advogada e das top 10 aí, além de apresentadora da RBS, filiada da Rede Globo, né? Nós não imaginávamos que estava ajudando a criar um monstro aí, né, Jussara? Mas tu era a TV Gaúcha, né? Que era afiliada. Mas é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais alguma coisa, Jussara? Só isso? Por hoje é só, né? Amanhã, se Deus quiser. Lei Magnífica. Então, amanhã. Amanhã, então, tá. Um grande abraço, fique na paz e nós voltamos amanhã com mais um programa Litoral ao meio-dia, diretamente de Criciúma, e o seu comentário junto com a Jussara lá em Imbé, Rio Grande do Sul. Grande abraço, fique na paz e até lá.